Vamos abrir as nossas Bíblias hoje em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 17. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. A palavra de Deus diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Convido os irmãos a orarmos mais uma vez. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminhar, ela é o alimento para a nossa alma. Nesse momento eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento e fala ao coração do Teu povo, que o Teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Como de costume, nós vamos observar o contexto da passagem para entendermos o que estava acontecendo ali e então considerarmos a mensagem, a exposição. A perseguição ao cristianismo estava cada vez mais intensa, intensificava-se. Paulo estava preso em Roma, prestes a ser martirizado. Paulo combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé. Muitos o abandonaram, heresias eram disseminadas, como que uma corrida de revezamento. Ele passa o bastão para Timóteo, um jovem pastor que teria uma grande missão pela frente. Perseverar na propagação do genuíno evangelho, a sã doutrina, diante de perseguições, de pressões e de doutrinas falsas. Paulo exorta Timóteo a manter-se firme naquilo que ele aprendeu, as boas novas de Cristo que lhe foram transmitidas. O conteúdo da carta é como se Paulo dissesse a Timóteo o seguinte: Timóteo, não se envergonhe, mas pela graça de Deus, esforce-se ao máximo, esteja disposto a suportar o árduo trabalho para preservar e promover a sã doutrina. Queridos, de forma semelhante, eu penso que essas exortações do apóstolo Paulo cabem muito bem para nós hoje, aqui no Brasil, em Curitiba, esse século. Embora o contexto seja diferente, nós hoje também continuamos sendo pressionados para abandonar a sã doutrina e abraçar um evangelho falso, diluído ou as novidades do momento. Ainda hoje precisamos perseverar firmes e fiéis em um mundo infiel. Ainda hoje, em algum nível, continuamos sendo perseguidos por causa da justiça. E vamos considerar as orientações do apóstolo Paulo a partir do verso 14. O primeiro ponto é: permaneça no ensino fiel das Sagradas Escrituras. Caso alguém esteja anotando, esse é o primeiro ponto. Permaneça no ensino fiel das Sagradas Escrituras. O texto diz: Tu, porém... Esse versículo ele já começa estabelecendo um contraste com o que lhe precede. Paulo já havia falado de homens como Himeneu e Fileto, cujo ensino é venenoso, corrói como câncer, no capítulo 2. No capítulo 3, Paulo falou que nos últimos dias haveriam tempos difíceis, pois os homens seriam egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, etc. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, tais homens resistem à verdade. E no versículo 13, Paulo conclui: homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É disso que ele está falando. Aí então ele diz: tu, porém, agora a gente entendeu, né?
Porque ele falou, tu, porém, em contraste com esses outros. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Timóteo deveria permanecer, perseverar, mesmo em meio à pressão, circunstâncias adversas. Ele tinha que perseverar nas verdades que ele não somente aprendeu, mas que ele também creu, ele confiou de coração. A outra tradução para foste inteirado é acredita firmemente, né? Então, ser inteirado é acreditar firmemente. Existe diferença entre aprender e ser inteirado. Ser inteirado, de fato, é confiar. Teve certa vez que eu ouvi a respeito de um professor de seminário. Ele estava falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. E ele conhecia muita coisa. Ele falava sobre o contexto político, o contexto histórico, geográfico. Ele sabia muita coisa. Os alunos, nossa, como esse professor, ele sabe, ele ensina bem. Sabe o que ele disse no final da aula? Mas eu não acredito em nada disso que eu falei. Ele falou. Ele só conhecia, mas ele não era inteirado, ele não acreditava firmemente naquilo. Então não basta conhecer, você tem que crer, você tem que ser inteirado. O Timóteo conheceu e creu, ele acreditava firmemente naquela mensagem, certo? Sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras. Como já vimos, Timóteo aprendeu as Escrituras desde a infância com a sua avó Loide, a sua mãe Eunice, e posteriormente com o próprio apóstolo Paulo. Porque, segundo Timóteo 2,2, é dito assim, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. O Timóteo tinha que permanecer firme naquilo que ele aprendeu, o verdadeiro evangelho, e lembrar do exemplo de quem ensinou a perseverar nessa sã doutrina, mesmo diante de pressões dos falsos ensinos que o rodeavam. Existem falsos ensinos ainda hoje, gente? Obviamente. Eles se multiplicaram, não é? Há um tempo atrás, era muito popular, não sei como é que está hoje em dia, mas a teologia da prosperidade. Eles modificam o evangelho por outro evangelho. Apresentam Jesus como um gênio da lâmpada. Ele está ali simplesmente para realizar os seus sonhos materiais, em troca de sacrifícios financeiros. E a Escritura vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, servir a Deus e a Mamon, né? Então, o falso evangelho da teologia da prosperidade, muitos vão pelo ecumenismo, eles afirmam que todos os caminhos levam a Deus. Não importa o que você crê, todos os caminhos levam a Deus. Mas a Escritura é clara em dizer que Jesus é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não faz sentido. Pragmatismo é que vamos fazer o que dá certo. O que fizer que encha o prédio de gente, nós vamos fazer, sem levar em consideração as Sagradas Escrituras. Mas o Senhor Jesus Cristo não foi pragmático quando a sua pregação se tornou dura, muitos discípulos o abandonaram, e ele perguntou para os 12, vocês também não querem ir embora? E Pedro disse, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Né? O Senhor não foi pragmático, ele não queria simplesmente multidões por multidões. Ele sabe o que passa no coração de cada um. Não basta encher um prédio, é importante o motivo pelo qual você está lá. O universalismo afirma que a salvação é sem exceção, que não existe inferno, que no final das contas todos serão salvos. Isso também não é bíblico. A Escritura fala claramente, né, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7. Naquele dia muitos vão dizer, em teu nome operamos milagres, maravilhas, expulsamos demônios, e o Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Não são todos que vão entrar na cidade celestial. A Bíblia fala de um caminho estreito,
e um caminho largo. Uma porta estreita é uma porta larga, né? Então, isso também não é bíblico. Um relativismo moral afirma que não há verdade absoluta, que cada um tem a sua própria verdade, como se não existisse verdade, mas a Escritura diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. O antinomianismo, que desprezam a lei e seguem pela libertinagem, e daí por diante, entre outras perspectivas que se afastam do ensino sólido das Sagradas Escrituras. São muitos e muitos. Um dia desse se tornou popular um que queria atualizar a Bíblia. E a gente tem que ficar ligado, meus irmãos. São muitos que vão tentar, às vezes, tem tantos os mais espalhafatosos, você já vê de longe que é cilada, mas tem outros que são sutis. Teve uma vez que eu levei um amigo numa livraria. É um amigo que eu estava querendo ajudá-lo a crescer na caminhada com o Senhor, a compartilhar boa literatura. Eu comecei a escolher livros selecionados para ele, boas editoras, autores que eu conheço, livros interessantes. Eu fui colocando numa cestinha. E numa que eu fui numa fileira lá procurar algum livro, ele ficou lá bobeando na livraria e apareceu um cara todo místico. Olha, eu conheço tudo dos demônios, do Exu, não sei das quantas. Começou tudo. Você olhar de longe que era esquisito o papo dele. E aí ele pegou e entregou para o meu amigo: olha, esse aqui é o meu DVD. E simplesmente, sabe o que o meu amigo fez? Pegou e colocou na mesma cestinha. Sem critério nenhum. E daí disse: eu vou mostrar para o pessoal lá da igreja. Às vezes as pessoas não têm critério, não têm base. Não tem filtro. São muitas vozes falando hoje na internet. Muitas vozes. Se você não tiver uma base sólida das Escrituras, você pode ser levado por um falso ensino, por um vento de doutrina. Cuidado! Nós temos que ser como aqueles bereanos que iam nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Você conhece a confissão de fé da sua igreja? Ela pode ajudar você a reconhecer o que nós temos crido ao longo dos séculos, né? E se afastar desse falso ensino. Como a gente viu, como nós vimos aqui, tiramos já algumas lições dessa primeira parte. O maior legado que você pode deixar para os seus pequeninos é o conhecimento do Senhor. Assim como Lloyd, Eunice e Paulo investiram na vida do jovem Timóteo, invista na vida dos seus pequeninos. Como vimos, desde a mais tenra idade, ore, ensine, valorize a igreja e dê um exemplo piedoso para os seus filhos. E fique firme na sã doutrina. Não se deixe levar pelo falso evangelho propagado em nossos tempos. Alguns são sutis, alguns são espalhafatosos, mas são igualmente perigosos. E é importante nós estarmos firmados nas Escrituras para conseguirmos identificar. E nós vimos aqui também que não basta conhecermos na teoria, é preciso crer de coração na verdade de Deus. Quando falamos da fé verdadeira, ela não envolve só conhecer, como vimos aqui. A fé verdadeira envolve conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo, mas envolve crer também no Evangelho, e envolve confiar no Evangelho. Conhecer, acreditar e confiar. Tem gente que conhece a mensagem, mas não crê. Tem gente que conhece, que fala que acredita, mas não está confiando a sua vida nisso. Então a fé verdadeira são os três: é crer, acreditar, conhecer, acreditar e confiar, né? Segundo lugar, por que é tão importante nós permanecermos no ensino fiel das Sagradas Escrituras? Porque as Escrituras ensinam o caminho de salvação. Olha o que é dito no texto: que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que é tão importante
estar firme nas Sagradas Letras, porque é através das Escrituras que conhecemos o plano de salvação de Deus para a humanidade, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Pela revelação geral, através da criação e da consciência, nós podemos notar a existência de um Deus, mas através da revelação especial, nós conhecemos o Evangelho. É importante nós notarmos que nessa época de Ló e de Eunice, que elas ensinaram Timóteo, o que elas tinham era o Antigo Testamento. O Novo ainda estava sendo produzido. Entretanto, o apóstolo Paulo afirma que as Sagradas Letras poderiam torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Queridos, quando eu conversei aqui com a liderança da igreja sobre teologia bíblica, teve algo importante que eu comentei com eles, que toda a Escritura dá testemunho de Cristo. O Senhor Jesus, no caminho de Emaús, ensinou aos seus discípulos, começando por Moisés, prosseguindo pelos profetas e pelos salmos, apresentando tudo o que estava escrito ao seu respeito em toda a Escritura. O Antigo Testamento está cheio de profecias, sombras, tipos que apontavam para Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o último Adão. Por meio do pecado de um, todos se tornaram pecadores. Por meio da justiça de um, muitos serão justificados. O Senhor Jesus Cristo é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, prometido lá em Gênesis 3,15. Como foi nos dias de Noé, assim será na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. Ele é quem cumpre perfeitamente a lei. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que é o sumo sacerdote perfeito. Ele que é o descendente de Davi que se assenta no trono. Ele que é o mediador da nova aliança. Ele é o cumprimento das promessas. Ele é o Deus encarnado que vive uma vida perfeita, entrega-se como um sacrifício para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele é que é morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para a justificação de todo aquele que crê. A Escritura dá testemunho de Cristo. Por que é tão importante você estar firme aqui? Porque é aqui na palavra que nós encontramos o caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Nós precisamos estar firmes no ensino fiel das Escrituras, porque de Gênesis a Apocalipse nos ensina o único caminho para a salvação do pecador, e esse caminho é Jesus. Em terceiro lugar, por que é tão importante estarmos firmes nas Sagradas Letras? Nós já vimos que a Escritura é a palavra. Agora, vamos ver agora que a Escritura é a palavra de Deus. Ela ensina o caminho de salvação e ela é inspirada por Deus. Olha o que é dito no verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Porque é tão importante permanecer firme? Pois se trata da sagrada palavra de Deus. Homens santos escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um livro comum, mas é a santa palavra de Deus. Eu lembro do livro do Peregrino. Vocês já leram o Peregrino, de John Bunyan? Tem uma parte que ele é perguntado sobre o seu livro. Você crê firmemente nas palavras desse livro, cristão? Eu creio, porque elas são as palavras daquele que não pode mentir. Ele diz. Elas são inspiradas por Deus. William Hendrickson falou: toda a Escritura deve a sua origem, o seu conteúdo, ao sopro divino. É o Espírito de Deus. Os autores humanos foram guiados poderosamente pelo Espírito Santo. Como resultado, o que eles escreveram não é só isento de erro, mas é de valor supremo para o homem. É tudo o que Deus quis que fosse. Constitui a infalível regra de fé e prática para a humanidade. Como diz 2 Pedro 1,21, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos, orientados pelo Espírito Santo.
A nossa confissão de fé, Batista de Londres, de 1689, fala o seguinte sobre a Escritura Sagrada. Olha o que ela diz. Nós podemos ser movidos, induzidos pelo testemunho da Igreja de Deus a uma alta e reverente estima pelas Sagradas Escrituras e o caráter celestial do seu assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho de salvação do homem, suas muitas outras excelências incomparáveis, a sua completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Olha o que é dito a respeito das Escrituras. A Bíblia, queridos, é a santa palavra daquele que não pode mentir. Creia firmemente na autoridade das Escrituras. Foi atribuída a Charles Haddon Spurgeon a seguinte frase: defender a Bíblia seria mesmo que defender um leão. Simplesmente dê liberdade à Bíblia e ela defenderá a si mesma. Quantos ateus não já se converteram porque tentaram ler a Bíblia para refutá-la, não é? Eu vou refutar a Bíblia, eu vou ler, começa a ler lá, aí o Espírito Santo toca no coração, já era. Vira um crente, se for um eleito do Senhor, não é? Então, defender a Bíblia é mais fácil defender o leão. Simplesmente dê liberdade, ela defenderá a si mesma. E por que é tão importante nós permanecermos no ensino fiel das Escrituras? Porque as Escrituras devem guiar as nossas vidas em todos os aspectos. Ela é útil para o nosso aperfeiçoamento. Olha o que é dito no verso ainda 16. Toda Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela é útil para o ensino, ou seja, ela oferece o conteúdo doutrinário para a vida e piedade. Como eu devo viver e agradar a Deus? A Escritura vai dizer. Como o marido deve tratar a esposa. Olha, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Como o filho tem que tratar o pai. Honra o teu pai, a tua mãe. Então, você vai observar como é que eu tenho que trabalhar como para o Senhor e não para os homens. Então, você vai guiando a sua vida. Lembra que o salmista falou? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei, medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Ele produz frutos no tempo devido. Olha como ele é apresentado. Ele é alguém que não está guiando a sua vida pelo conselho dos ímpios, mas ele busca a instrução para viver na palavra de Deus. Ele é como essa imagem de uma árvore plantada junto ao ribeiro, frutífera, bela, saudável. A Escritura, ela ensina o caminho para você viver. A Escritura é útil para repreensão também. A Bíblia repreende as pessoas por sua conduta ou crenças equivocadas. A Escritura expõe o pecado para que ele possa ser tratado mediante a confissão e o arrependimento. É como um espelho. Já colocou um espelho, viu que estava sujo bem aqui, você vai lá e se limpa. Muitas vezes a Escritura vai confrontar o nosso pecado. Ela vai nos repreender. Ela vai mostrar, olha, esse caminho aí está errado. Ela é útil para a correção, para a restauração de algo à sua devida condição. Ela mostra o caminho de volta a uma vida piedosa. Ou seja, ela ajuda a levantar alguém que caiu. Você lembra, por exemplo, quando
Davi pecou? Você já leu o Salmo 51? Você vê na Bíblia o pecado de Davi, você vê a repreensão que o Senhor o admoestou por meio do profeta Natã, e você vê o arrependimento dele. Senhor, em pecado eu nasci, em pecado concebeu minha mãe. Ele começa a se quebrantar em arrependimento, em restauração. Você vai encontrar nas Escrituras o caminho para a correção também. A Escritura também é útil para a educação na justiça, para o treinamento positivo, para a instrução na conduta piedosa, para mostrar, olha, é esse caminho que você tem que seguir, é isso que você deve fazer. Portanto, meus irmãos, a Escritura vai conduzir a nossa igreja, a nossa vida em tudo. Como diz o Salmo 119, como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? A palavra de Deus deve ser o conteúdo das pregações desse púlpito. A palavra de Deus deve ser utilizada para observar os critérios quando vocês forem escolher lideranças nessa igreja. A palavra de Deus deve ser utilizada como o conteúdo dos cânticos que nós louvamos a Deus, né? Ela vai ser utilizada em toda a vida da igreja, nas situações de disciplina, né? Ela vai ser utilizada, ela deve nortear os aconselhamentos, né? Ela deve nortear, inclusive, as conversas piedosas que nós temos. A Escritura, ela é útil para tudo isso. E não é à toa que o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Olha o que ele diz no verso 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Queridos, que a Escritura seja o conteúdo da pregação, seja o principal instrumento do aconselhamento, seja o norte para a vida de cada um de nós e a vida desta igreja local. Que vocês, que cada um de nós reflita em tudo que ouviu durante todos esses dias e tudo que vocês têm aprendido aqui com os pastores dessa igreja. Paulo estava caminhando para o final do seu ministério. Ele precisou encorajar o seu discípulo Timóteo a perseverar no ensino fiel das Escrituras. E nós estamos recebendo um precioso ensino bíblico, no qual nós temos também que nos apegar, perseverar fiéis, mesmo diante das pressões e das tentações que nós enfrentamos. Que nós não sejamos aqueles que simplesmente são ouvintes e depois deixam de lado aquilo que aprenderam, mas que sejamos praticantes do ensino bíblico. Então, fique firme no ensino bíblico fiel, na sã doutrina, na herança piedosa que você recebeu. Cuidado com as heresias, com as novidades que desprezam essa preciosa herança. Segundo, transmita esse ensino, transmita o evangelho, as boas novas a outras pessoas. Comece dentro de casa, ensinando os seus pequeninos nas Sagradas Letras. Mas você pode transmitir a outros. Quem sabe os seus vizinhos, os seus amigos. Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir à igreja, num culto? Qual foi a última vez que você deu uma Bíblia de presente? Que você compartilhou o link de uma pregação? Que você deu um livro no qual o evangelho é pregado para outra pessoa? Qual foi a última vez que você orou pela conversão de um amigo? Qual foi a última vez que você preparou um estudo bíblico e convidou alguém para ouvir a palavra? Talvez você seja um instrumento de Deus para alcançar pessoas que o missionário que está na África nunca alcançaria. É o seu colega do trabalho. Às vezes a gente pensa que essa tarefa é só do pastor. Você tem uma missão. Você está envolvido também nessa grande comissão que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Você faz parte, você tem o privilégio de fazer parte dessa missão. Seja um instrumento
para propagar as boas novas de Cristo Jesus para outras pessoas. Comece dentro de casa e deixe isso transbordar. Que você use os talentos que Deus te deu de forma a multiplicar esses recursos, para quando você for prestar contas com o seu Senhor, seja um dia de grande alegria. Ele diga: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Valorize a autoridade da Bíblia como a palavra de Deus. Cuidado com o liberalismo teológico. Cuidado com esses falsos mestres por aí. Que a Escritura Sagrada guie a sua vida e guie essa igreja em todas as áreas. Que a palavra final seja a palavra do Senhor. Você será pressionado de todos os lados a suavizar ou modificar o seu ensino, mas permaneça firme no que você aprendeu e creu de coração nas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Jesus Cristo. Oremos. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos encoraja, que nos admoesta, que nos ensina. Que esse precioso alimento que recebemos da tua palavra venha frutificar em nossas vidas e venhamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.